Eu tive a oportunidade de, não só como ministro, mas como ator político, né, percorrer o Brasil ao lado do presidente Bolsonaro, e é impressionante o carisma, o relacionamento, a sinergia que ele tem com o povo brasileiro em todos os quadrantes, de norte a sul do país. E o que ocorreu com o presidente agora, claramente, é uma ação muito bem articulada para impedir que ele possa se manifestar. De fato, antes da condenação, ele havia sido enclausurado, preso na sua residência e mais, impedido de se manifestar nas redes sociais, ou seja, censurado. Então ele é alguém que inspira medo ao sistema que hoje governa o país, que praticamente fez uma espécie de acordo, né, judiciário, parte do judiciário e executivo, para tentar, por um lado, se perpetuar no poder, através da reeleição do presidente Lula, e, de outro lado, impedir que a oposição se manifeste, né? E aí vem a questão da regulação das redes sociais, da reedição daquela distopia do George Orwell, né, 1984, né? O que a gente vê aí é uma tentativa desesperada de se criar mecanismos que estabeleçam dentro da sociedade controles para definir o que é ou não verdade dentro da ótica do governo de ocasião, o que é absolutamente detestável, e nós não vamos convalidar nem aceitar, e estamos lutando contra isso dentro do parlamento. Mas a partir da condenação do presidente Bolsonaro, a nossa pauta continua a mesma. Por um lado, tratarmos de anistiar todos aqueles que foram imputados, né, de crimes em função desse suposto golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023, e, ao mesmo tempo, impedir que o Brasil de 2027 seja o Brasil de 2015, onde a maior catástrofe econômica que nós já presenciamos na nossa era moderna aconteceu, né? Foi, desde 1948, a maior supressão, né, do produto interno bruto por 2 anos consecutivos, né, milhares de empregos, 3 milhões de desempregados, milhões de empregos formais, né, foram extintos, né, centenas de milhares de empresas fechadas, e nós estamos vendo os mesmos sintomas, com os mesmos personagens, com os mesmos métodos, e nós já sabemos o resultado, né? Aliás, temos hoje já o maior índice de inadimplência de pessoas físicas, quase 80 milhões de recuperação judicial, né? E recuperação judicial, quase 8 milhões de empresas. Então, empresas e pessoas físicas já sofrendo esse desgoverno. Agora, vamos pensar aqui um pouco como que a direita vai atuar agora no Congresso Nacional com algumas matérias muito importantes. Primeiro, nós temos a questão da anistia. Nós temos um longo processo até a anistia ser debatida e votada. É possível ter esta coerência da união da direita, ou nós vamos ter parte da direita desgarrando, querendo fazer uma anistia meia-boca, outra que é anistia completa? Como é que vai ser esta coordenação das ambições dentro da anistia? Porque, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal já passou um recado muito ruim, senador, já dizendo que se passar uma anistia ampla, geral e restrita, que vai ser declarada inconstitucional, o que é uma total ingerência na autonomia do Poder Legislativo. Bom, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Quero fazer um comentário a respeito, faço questão de fazer sempre que possível. Nós não podemos aceitar como natural o que está acontecendo no Brasil. Eu diria que a banalização da jurisprudência de exceção. Quando o Lula cunhou aquela famosa frase da democracia relativa, quando abraçou o Maduro, né, o ditador da Venezuela, dizendo, não, a democracia lá na Venezuela é diferente, é relativa, né, em relação ao que acontece no Brasil. A partir daí parece que se abriram as portas do inferno, né? Então a lei passou a ser relativizada, a Constituição passou a ser relativizada, a jurisprudência passou a ser relativizada, e os inimigos, entre aspas, do Estado, como assim foram cunhados, a eles, ao cão danado todos a eles, né? Então é possível se retirar o manto protetor da Constituição para se buscar uma condenação, se buscar uma censura, se buscar a retirada da vida pública, como aconteceu agora no caso do Bolsonaro, onde toda a legislação, todo o ordenamento jurídico, todo o princípio da ampla defesa, do juiz natural, né, da isenção natural que
o judiciário precisa ter foi completamente posto por terra, né? Nós estamos assistindo um espetáculo da degradação do judiciário brasileiro, que é muito ruim, porque todos nós defendemos as instituições, né? Então nós queremos que a justiça seja respeitada, e da maneira como ela se comporta, partidarizando, antecipando julgamentos, participando do debate político, ela corrói um princípio fundamental da democracia liberal, que é a nossa, a separação dos poderes. Eu acredito que o Montesquieu e o Locke estão se revolvendo nos seus respectivos túmulos, né? Da forma descuidada como esses princípios estão sendo ultrapassados, e a banalização e naturalização que a grande imprensa brasileira encara esse tipo de comportamento, e justificando, inclusive. Nós vemos grandes jornais com editoriais, ou seja, a opinião do jornal, não são notícias nem colunistas, apoiando esse tipo de situação. Cometeram exceções, mas isso faz parte de um processo para sufocar o golpismo, é isso. Vocês agrediram a democracia, vocês ultrapassaram a lei, vocês não cumpriram a Constituição, mas tudo bem, foi para retirar o Bolsonaro e os seus golpistas da vida pública. Então, na hora em que o escudo da lei, que deve ser imparcial e deve nos cobrir a todos, independente da nossa visão de mundo, isso é solapado e é partidarizado, isso corrói e atinge de morte a democracia, é muito ruim. Nós vamos lutar muito para que esse princípio volte a ser restabelecido no país. Só um parêntese, parte disso, né, senador? Cresce a insegurança jurídica em relação a tudo, não é só a questão do Bolsonaro, em relação a contratos, o cumprimento da lei, a previsibilidade da lei. Bom, aí a gente pode, isso aí é uma outra questão, não vou lhe dar espaço para falar, você quer que eu fale seu programa inteiro aqui, mas complementando a resposta em relação à questão da direita, a direita, ela tem uma característica completamente distinta, o que a distingue, né, da esquerda. A esquerda tem o que nós chamamos de centralismo democrático, né? Ou seja, há uma espécie de coletividade na forma como ela age. Então há um comando ao debate interno, e há um comando, e a partir desse comando todos agem uníssono, como se fossem lagartixas ou remadores de galera, né? Todos no mesmo ritmo e na mesma direção. A direita, ela é caracterizada pela diversidade, pelo pluralismo, né? Pelas opiniões que, na verdade, podem convergir em alguns pontos, mas a divergência, o debate, o contraditório, né? Eu diria até as lideranças de campos diferentes, que tem essa gradação de pensamentos em relação à visão de mundo, é o que caracteriza a direita, né? E isso, para mim, é o oxigênio, é o que nos faz pulsar, é o que nos faz ser diferente daqueles que são, na minha opinião, um rebanho. Eu respeito, acho que aqueles que acreditam de fato no que defendem merecem o respeito e precisam ter espaço no debate, ao contrário do que eles praticam, né? Porque eles acusam a direita de ser intolerante, mas quem pratica crimes violentos e assassina seus opositores políticos, via de regra, nos últimos anos, tem sido a esquerda, né? Veja o que aconteceu com crise agora nos Estados Unidos, o atentado contra o próprio Trump, a facada que o Bolsonaro sofreu na sua pré-campanha, na sua campanha em 2018, né? Agora na Alemanha, 5 ou 6 parlamentares de direita já foram assassinados, o que aconteceu na Colômbia, no Japão, são tantos exemplos de pessoas que professam uma visão de mundo diferente, e ao invés de serem combatidos, né, no campo das ideias, do contraditório, do diálogo, né, da discussão política, são calados através da violência física. Eu, por exemplo, na época em que, como deputado, fui relator da reforma trabalhista, Felipe, percorri várias universidades do nosso país, sempre que fui convidado, mas era assim, um padrão. Eu era hostilizado quando chegava, era hostilizado no decurso do debate e era hostilizado na minha saída. Então, ninguém ia ali para me ouvir, ou boa parte das pessoas que iam não iam para me ouvir, iam para gritar palavras de ordem e emburrecer e impedir, interditar o debate.